Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, nós vamos estudar sobre um texto difícil, Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6. E a nossa pergunta é: existe um estado de arrependimento impossível? De renovação impossível ao arrependimento? E logo mais nós iniciamos nosso estudo. Que Deus nos abençoe. Pai, nos dê a tua sabedoria, que possamos aprender cada vez mais a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos começar com o texto, né? Vai ser um estudo longo, um tanto longo, e uma resposta possível. Duas possíveis respostas, no caso, ao texto. Ele diz, né, ele começa dizendo: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Na NVI seria sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. E aí ele fala de assuntos que ele já possivelmente teria tratado, iria tratar com eles. Assim faremos se Deus o permitir. Doutrina de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. E aí vem um texto que causa bastante dificuldade, né? Ele fala, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. E aí ele vai dar o exemplo, né? E na NVI vai falar a mesma coisa. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Então, assim, para aqueles que experimentaram numa amplitude imensa, né? De modo muito amplo, muita coisa a respeito do poder de Deus, da sua transformação, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-os à desonra pública. Então, veja que, dada a forma que está o texto, ele diz o seguinte: olha, quem passou por tudo isso e caiu, é impossível que eles sejam renovados ao arrependimento. Por quê? Ele fala, porque eles crucificam novamente o Filho de Deus, ou estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando à desonra pública. Então, basicamente, com essa leitura, o que o texto está dizendo é: olha, quem atingiu um determinado nível e caiu, ele não pode ser reconduzido ao arrependimento. Então, a questão seria: o que se considera? Quem é considerado uma pessoa que passou por tudo isso? Pessoa que já tem um bom tempo de conhecimento da palavra, que já teve condições suficientes de experimentar tudo isso. O que seria, não é? E o que seria se caíram? Vamos pensar, por exemplo, no caso de Davi. Quando ele adulterou com Batseba, é possível que ele tenha passado por tudo isso. Iluminado, provou o dom celestial, tornou participante do Espírito Santo. Ou seja, Deus atuou poderosamente na vida de Davi. O Espírito de Deus atuava na vida de Davi, dava sabedoria a ele, né? Ele experimentou os poderes. O pecado de Davi seria a queda? O que seria essa queda, esse cair, esse recair, né? Então vê-se que essa não parece uma queda simples de pecou, não. Pecou e ficou durante um tempo insistindo em determinado pecado. Também não parece isso. Se cair parece algo mais grave, né? Porque senão Davi não estaria na lista dos escolhidos de Deus para escrever palavras sagradas a seu respeito, por exemplo. Davi e Salomão, né? Vamos pegar dois casos aí. Nós temos o caso de Abraão, Abraão que se tornou Abraão, e mentiu mais de uma vez no caminho que Deus escolheu para ele, arriscando a integridade da sua esposa, inclusive. Nós temos o caso em que a sua esposa convence
a ter um filho com a concubina. Depois, é, meio que não chega a ser uma imposição física, mas uma imposição, quase que uma coação, né, mental, para que ele abandone Ismael. E aí Deus fala, não, deixa que eu vou cuidar de Ismael, é melhor eu cuidando dele, porque você, talvez ali até percebendo a fraqueza de Abraão diante da fala da sua esposa, né? Então nós vemos que tudo isso trouxe gravíssimas consequências, né? As consequências das atitudes de Abraão, principalmente nesse caso, com Ismael e Isaac, foram, ele e a esposa, resultaram em consequências drásticas. A vida de Davi, se a gente olhar a família, os familiares de Davi, família, é uma coisa terrível, né? Até mesmo no caso de Abraão, nós vemos ao final de sua vida lá a dificuldade. Aparentemente, a Bíblia dá a entender, pelo menos no meu entendimento, que ele meio que teve que deixar os filhos que ele teve com as concubinas mais distantes. Então, assim, uma série de problemas. No entanto, não houve impossibilidade dele ser reconduzido ao arrependimento. Então, esse recair, esse cair, não tem necessariamente a ver com uma vida da pessoa que serve a Deus e tem altos e baixos. Em determinados momentos está mais forte espiritualmente, em determinados momentos está mais fraco espiritualmente e cai, e de repente é, tem ali um período ruim na sua vida, um período de queda, no sentido de algumas falhas, né? Mas busca ali uma comunhão com Deus. Mas, da forma que está escrito, realmente dá a entender que existe um limite. Existe um ponto da forma que está escrito. Na Almeida, se eu não me engano, eu peguei da revista corrigida, da Almeida Fiel. Deixa eu ver aqui. Almeida Corrigida Fiel e Nova Versão Internacional. Da forma que está escrita, então, o que dá a entender realmente o texto é que existe um limite, um ponto, a partir do qual não há retorno. Então, basicamente, na leitura da forma que está no texto, realmente levaria a isso. E aí ele explica, né? Ele faz uma comparação. A terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada e recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. A comparação que ele diz aqui é o seguinte: a terra, enquanto estiver produzindo algo bom, ela é proveitosa, mas no momento que ela começa a produzir espinhos e abrolhos, ela é reprovada. E o seu fim é ser queimada. Então, o que ele está dizendo aqui, logo depois, é o seguinte: olha, uma pessoa que se deixa ser preenchida por Deus, ela vai receber bênçãos de Deus. Ela vai receber a salvação. Agora, uma pessoa que não permite que Deus a preencha, ela vai produzir coisas ruins e vai estar fadada ao fracasso. É basicamente essa comparação. E ele fala: Deus não é injusto, ele não vai esquecer do que vocês fizeram. Obviamente, ele não vai esquecer desde que não se chegue àquele ponto de limite ou que não se esteja naquela situação, né? Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, veja, nada aqui antes ou depois do texto muda o que está escrito aqui, nos versos 4 a 6. Ou seja, uma pessoa que passa por todo esse estágio e tem um determinado tipo de queda, que parece uma queda muito, muito, muito drástica, algo que não é explicado, mas ele fala assim, olha, se essa pessoa chegar a um determinado nível de queda, é impossível que ela seja reconduzida ao arrependimento. É isso que o texto dá a entender. Ele não especifica que tipo de queda é essa. As pessoas que leram, evidentemente, não enxergaram isso como uma queda comum, como um estágio de parcial ali, um momento de rebeldia na vida. Não me parece isso. Me parece uma queda muito drástica, né? Algo assim, não só deliberado, né? Hebreus 10, 26 a 31 fala, né, que uma pessoa que vive deliberadamente em pecado, tendo pleno conhecimento da verdade,
Já não resta sacrifício para essa pessoa. Agora, já não resta sacrifício significa que nunca mais essa pessoa tem chance de salvação, ou não resta sacrifício enquanto ela estiver deliberadamente em pecado. Ao que nos parece, ao que me parece já não resta sacrifício enquanto ela estiver em pecado deliberado. No entanto, a forma como está dito aqui no texto em Hebreus, da forma que está escrito, da forma que está traduzido, dá a entender que realmente existe um limite. Existe um limite para essa rebeldia. Chega a um determinado... Porque lá fala, já não resta sacrifício. Ou seja, enquanto ela estiver, pelo menos, no caminho deliberado, né, já não resta sacrifício. E aqui? Né, será que lá e aqui está falando de uma situação definitiva ou é uma situação enquanto a pessoa estiver daquela forma? Né? Da maneira que está escrito aqui em Hebreus, não dá muito espaço para dizer que, enquanto ela estiver assim, que ele diz, ó, pois para si mesmos estão crucificando de novo o sujeito, filho de Deus. Entendeu? Por que não tem mais chance de arrependimento? Porque ela está crucificando de novo o filho de Deus. Então é isso que o texto está dizendo, pelo menos nessas duas traduções. Vamos lá para o grego, né? Aqui é no site do Bible Hub, Hebreus 6, né? Então vamos lá para o versos 4 em diante, olha. É impossível para aqueles, uma vez tendo sido iluminado, provado, então presente celestial, tendo se tornado Espírito Santo, bondade, tendo provado Deus, palavra e poder também do próximo, da era futura, né? Tendo provado tudo isso. E depois tendo caído para Pesontas, né? Depois tendo caído novamente para restaurar eles, arrependimento. Então, assim, é impossível novamente restaurar essas pessoas para o arrependimento, crucificando em si mesmos os filhos de Deus. Então, veja que aqui tem um detalhe interessante. E se a gente, pelo menos considerando esse manuscrito grego, considerando essa construção grega, então, assim, depois tendo caído novamente, restaurar para eles o arrependimento, é impossível, crucificando em si mesmos o Filho de Deus, submetendo a vergonha aberta. Então, aqui, cabe duas possibilidades. A primeira, é impossível porque eles estão crucificando em si mesmos os filhos de Deus. A segunda é impossível enquanto eles estiverem crucificando em si mesmos o Filho de Deus. Então, há duas possibilidades. Então, veja, é impossível restaurar para o arrependimento crucificando em si mesmos os filhos de Deus. Ou seja, aqui tem duas possibilidades, né? Aparentemente, inclusive, enquanto estiverem crucificando, me parece até melhor, porque, olha, é impossível restaurar o arrependimento crucificando, ao mesmo tempo que se está crucificando em si mesmo o Filho de Deus. Então, me parece que na construção grega, o texto estaria dizendo, olha, enquanto eles estiverem crucificando o Filho de Deus, é impossível restaurá-los ao arrependimento. Mas, como depois do arrependimento já vem o termo crucificando, né? Então, me parece que existem duas possibilidades aqui que os estudiosos colocam. A primeira, que é a padrão que eles colocaram ali, porque eles estão crucificando, visto que eles estão crucificando. Então, por que eles não podem ser renovados para o arrependimento? Porque eles estão crucificando o Filho de Deus. Então, seria esse o sentido. Visto que, qual o motivo que é impossível eles serem renovados para o arrependimento? O motivo é porque eles estão crucificando. Agora, da forma que está escrito, tendo caído novamente, restaurar para o arrependimento, é impossível, né, tendo caído novamente, restaurá-los ao arrependimento, crucificando em si mesmo o Filho de Deus, ou seja, enquanto eles estiverem crucificando. Então, me parece que essas duas construções são possíveis porque o texto aqui está no que nós conhecemos como gerúndio, e eles conhecem como particípio ativo presente ativo. Nós vamos ler isso logo mais. Então, veja, quando a gente vai para o grego, me parece que, e não só a mim, né, mas me parece, pelo próprio texto, que existem duas possibilidades de leitura desse texto. Aí nós vamos agora para... Aqui Deus fala sobre a promessa, né, que foi feita, no capítulo 7. Que ele disse que abençoaria, deu a promessa, fala de Abraão, fala dos herdeiros da promessa,
É impossível Deus mentir, né? Entrou Jesus de acordo com a ordem de Melquisedeque. O que o capítulo 7 nos dá a entender quando ele conta a história de Abraão é que, assim, o que fica descartado é que ele não está falando de qualquer queda. Que Abraão caiu. Vê durante a história de Abraão que Abraão caiu e não só uma vez. Então não é uma queda que a pessoa vai lá e comete um erro, depois se levanta e volta a servir a Deus e de repente cai novamente. Não é esse tipo de queda que ele está falando. Até não faria sentido, né? Ele conhece, ele dá a entender que conhece a história de Abraão, Abraão. Então não faria sentido ele ter colocado dessa forma, né? Então, que tipo de queda ele teria falado ali, né? Então, por exemplo, concordância do inglês, o termo adnaton significa realmente impossível. Então, assim, Mateus 19:26, Marcos 10:27, com as pessoas é impossível, mas não com Deus. Então, ele realmente está falando sobre uma impossibilidade mesmo, né? Pelo que a lei não poderia fazer, por impotente. Então, Hebreus 6:4, que fala de impossível, 6:18, em que é impossível para Deus mentir. Então, ele está falando de algo, ele está falando da impossibilidade mesmo. Então, o termo impossível lá, realmente, é impossível. Não dá para mudar aquele termo. Será que ele quer dizer que é impossível mesmo? Aparentemente, pela palavra utilizada, de Natom, não sei se a pronúncia seria exatamente essa, a de Natom, né, pelo acentozinho aqui, dá a entender que sim, é a de Natom, né? O acento tônico seria aqui. Então, é impossível mesmo, alguma coisa é impossível ali. Protestantas, né? Acho que é protestantas. Para aqueles que uma vez foram iluminados, né? Tendo sido iluminados de alguma forma, Deus iluminou como a sua lâmpada. Então, aqueles que provaram a luz divina, que provaram a manifestação divina de alguma forma, né? No sentido, manifestação no sentido conhecimento de Deus, o poder de Deus iluminando a vida da pessoa, a pessoa que foi iluminada por Deus, que teve a chance de transformação e até experimentou essa transformação. Guios a menos, só duas ocorrências, né, tendo provado o dom celestial, provaram a boa palavra, então tudo que está no texto aparentemente é aquilo mesmo. Se de fato provastes, nascido genecentas, uma coisa assim, foram feitos participantes, né, só tem essa palavra e tem uma parecida, né, que como só tem essa ocorrência, eu peguei alguma parecida, que é genese, se tornou, né, então a pessoa foi transformada por Deus, ele ficou muito triste, se tornou, dos homens veio a ser, era, se tornou, então, o que dá a entender assim, uma pessoa que foi transformada efetivamente por Deus, a pessoa experimentou a luz divina, foi transformada por Deus, ou teve a chance de ser transformada por Deus, experimentou uma série de coisas. Então dá a entender que realmente essa pessoa se permitiu ser transformada por Deus, experimentou as bênçãos, etc. Ah, aí vem parapesontas. Só tem esse trecho também. E então caíram. Então, quer dizer, o que isso significa efetivamente, né? Porque ele fala, né, realmente tendo caído, né? E aqui o interessante é que o termo parapesontas, eles dizem assim, tendo caído, né? Como algo completado, né? Se eles caírem, ou tendo caído e caíram, é impossível renová-los. Aí tem renovar anacainizem, ou anacainizem, tendo caído novamente serem renovados. Então, realmente o texto fala de impossibilidade de renovar essas pessoas. Arrependimento, metanoiano. Para arrependimento, Mateus 3, para o arrependimento, esse arrependimento em Lucas, Atos, também um arrependimento, Deus, o arrependimento para a vida. Então, veja, que Romanos, que te leva ao arrependimento, que Deus nos leva ao arrependimento. Então,
é a mesma palavra usada em várias passagens. Então, realmente o texto está falando de alguma impossibilidade de arrependimento. Então, pelo texto, pelas palavras utilizadas ali, o texto fala de impossibilidade relacionada ao arrependimento, impossibilidade de renovação do arrependimento da pessoa. Agora, nós vamos para a palavra, assim, que seria uma palavra-chave, anastaurontas, né? Já que eles novamente crucificam ao arrependimento, crucificando para si mesmos. Bom, essa versão, quando eles dizem já que eles novamente crucificam, me parece que talvez não seja mais indicada. Parece que seja uma inferência aqui. A já que eles, ou visto que eles, né? Talvez não seja, mas como algumas traduções colocam, parece que pode realmente ser construído dessa forma. Ou seja, parece que a forma como está em grego realmente permite essa construção. Aqui uma outra versão diz, ao arrependimento crucificando para si mesmos. Uma pessoa que lê dessa forma, é impossível renová-los ao arrependimento crucificando para si mesmos. A pessoa vai entender o quê? Ó, é impossível enquanto ela estiver crucificada, né? Ao mesmo tempo em que ela está crucificando, né? Por exemplo. Então vamos lá. Vamos para a visão. Eu peguei da inteligência artificial algumas falas, né? Eu peguei da inteligência artificial porque eu vi que ela está de acordo com alguns comentários. Então não é só o aspecto linguístico. Então eu não costumo utilizar a interpretação de IA, porque muitas vezes ela é condicionada, né? Ela já está meio que viciada, vamos dizer assim. Mas nesse caso eu estou me referindo só ao aspecto gramatical, tá? O termo bíblico anastaurontas, anastaurontas, transliterado para anastaurontas, encontrado em Hebreus 6,6 significa crucificar de novo. Particípio presente ativo, é o particípio presente ativo do verbo anastaurou, que é composto por aná, que pode significar novamente, e instaurou, crucificar. A palavra ocorre em um contexto específico, né? No grego clássico, o verbo geralmente tinha um sentido simples de crucificar ou erguer numa cruz. Então, realmente tem o sentido de crucificando ou tendo crucificado. Tanto que parece que mais é o crucificando mesmo. Ele fala aqui acima, ó, que é particípio presente ativo. Então, que esse verbo anastaurontas está no particípio presente ativo. Vamos ver. O que é o particípio presente ativo também, segundo a inteligência artificial. Indicando uma ação contínua ou simultânea ao verbo principal. Então, seria o equivalente a nós dizermos no português, cantando, correndo, seria equivalente ao nosso gerúndio. Então, realmente, o texto está dizendo assim, olha, é impossível que eles sejam renovados ao arrependimento, crucificando Salvador, crucificando a Cristo, crucificando novamente, é, expondo novamente a vergonha, ao Evangelho, a Deus, a Jesus. Então, dá a entender assim, é impossível que eles sejam renovados crucificando, renegando, prejudicando o Evangelho. Aí eu peguei um outro termo aqui, anasqueuazontes, que é um termo parecido, né? Vocês, com suas palavras, perturbando suas almas, subvertendo suas almas, ou seja, que é o mesmo tempo verbal, né? Que é o equivalente ao nosso gerúndio, que é o particípio ativo, particípio presente ativo no grego. Então, pelo que nós vimos até aqui, realmente o texto fala que é impossível renovar ao arrependimento essas pessoas. Ele dá a entender que essa pessoa passou por muita. Ela recebeu muita coisa de Deus, muita bênçãos, poder de Deus, capacidade de compreensão da palavra, uma série de coisas. Então, essa pessoa está, assim, é como se ela estivesse repleta do poder de Deus na sua vida, e de repente, aí o termo cair ali, né? Nos dá a entender que, assim, é uma queda drástica, é uma queda. É algo assim, é uma queda muito grande, talvez é mais do que aquilo que a gente costuma chamar de apostasia, que é no sentido de se afastar do caminho de alguma forma, por algum tempo.
é uma queda drástica mesmo, que dá a entender ali. Não me parece que seja qualquer queda, né, que o texto está dizendo. Então vamos lá. E aí nós vamos dar continuidade, vamos falar aqui do comentário bíblico adventista. Impossível. Os versos 4 e 6 tratam do destino dos que se afastam de Deus. A questão é acerca da possibilidade de restaurar aqueles que tiveram uma experiência cristã verdadeira, mas se afastaram. Essa passagem tem sido fonte de grande perplexidade e desânimo para muitos. Ela parece ensinar que os que se desviam da fé estão irremediavelmente perdidos. Entre os vários pontos de vista que têm sido mantidos, veja, entre os vários pontos de vista. Então, quer dizer, tudo depende da forma da tradução. Dois são dignos de consideração. A apostasia mencionada aqui é a prática de um pecado imperdoável. Ou seja, se realmente o texto estiver dizendo assim, olha, é impossível porque eles estão crucificando novamente o Salvador. Se o sentido do texto for esse, então realmente ele está falando de algo que não tem volta. Seria algo como a queda ali se refere ao pecado imperdoável. Se o texto permitir, agora nós vamos para o 2, né? Ó, uma vez que essa é a única forma de apostasia para a qual não há esperança. A passagem não prega a falta de esperança para quem se apostatou, mas adverte acerca de uma desesperança condicional. A maioria dos comentaristas aceita a primeira visão, embora a última pode ser defendida com base no grego. Então, a maioria dos comentaristas vai indicar que, olha, aqui está falando do pecado imperdoável mesmo, não tem mais chance para essa pessoa. Mas existe dentro da visão grega a possibilidade da segunda. A ideia de que o arrependimento seria impossível era corrente entre os judeus, sob certas circunstâncias. Se alguém disser, eu peco e me arrependo, nenhuma oportunidade será dada para se arrepender. Ou seja, se a pessoa tentar manipular, achar que pode manipular a Deus, eu peco, depois me arrependo, eu peco, não tem problema. Eu fico pecando, depois eu só me arrepender, está tudo bem. E ela não teria expiação. Isso estaria na Mishnah, Yoma 8.9, Editora Sonsino, Talmud, página 423. Eles também ensinavam que o arrependimento era impossível para aquele que levava uma multidão ao pecado. Quem leva muitos a serem injustos, o pecado não corre por meio dele. Quem leva muitos ao pecado, não será dada a faculdade de se arrepender. Conforme Mishnah, Editora Sonsino também, Talmud, página 71. Uma passagem do livro de Eclesiástico, não Eclesiastes, Eclesiástico, diz o seguinte: não digas pequei, mas o que me aconteceu? Porque Yahvé é longânimo, mas não conte com o perdão, pois isso acrescentaria pecado ao pecado. Não diga, suas misericórdias são grandes, ele perdoará a multidão das minhas iniquidades, pois misericórdia e ira estão com ele, e sua indignação permanece sobre os ímpios. Não se demore em ir a ele, não acrescente dia a dia para se arrepender, pois sua ira sobrevirá inesperadamente. O que me parece aqui é que o texto está dizendo o seguinte, olha, não brinque com Deus, prorrogando a cada momento o arrependimento, que você pode chegar em um momento em que não haja mais volta. Né? Assim como aconteceu, por exemplo, pegando aí o caso de Acã e ali também de Ananias e Safira, em que naquele momento, pelo menos, eles chegaram, me parece terem chegado ali ao nível que não haveria retorno, eles teriam que ser punidos com a pena capital. Então, mais ou menos nesse sentido que o texto de Eclesiástico teria colocado, né? Então, o que ele fala? Ele fala, ó, as pessoas foram esclarecidas, iluminados foram esclarecidas, provaram o dom celestial da salvação, participantes do Espírito Santo, poder de conversão, comunicação de dom especial, uma ou outra coisa, pode ser as duas. Mais do que um conhecimento, a palavra provaram dá a entender que sugere mais que um conhecimento superficial, tiveram um conhecimento profundo, não só teórico, mas prático da transformação divina. Sugere estudo, meditação, aceitação, poderes, dunamis, né? Significa milagres. Aqui, provavelmente, significando milagres, né? Mas qualquer tipo de poder poderia ser que ela experimentou de Deus, né? Mas em um nível muito, muito grande, né? A era vindoura, ou seja, uma referência ao tempo futuro. Então, ela foi completamente preenchida por Deus.
e caíram, ou depois de ter caído. A extensão da queda pode ser julgada pelos privilégios. O contexto sugere uma grande apostasia. E nesse ponto eu concordo com o comentário, porque realmente o contexto sugere mais do que um afastamento temporário da fé. É assim, uma apostasia muito grande. A pessoa, acho que saiu de um estágio de conhecedor da mensagem para deliberadamente fazer o mal, incentivar as pessoas ao mal. É o que dá a entender ali, a queda, né? A pessoa realmente ela foi para o lado oposto e parece que não tem disposição em voltar. Renová-lo ao arrependimento, ou seja, despertar o desejo por arrependimento. O caso não é de alguém que busca voltar para Deus e acha o arrependimento impossível, mas de alguém que não tem o desejo de voltar. Então, o que o texto está sugerindo é que, o que o comentário está sugerindo é que ali as palavras utilizadas dão a entender que renová-los para o arrependimento que a pessoa não quer. Ela está no estágio em que é impossível. Ela não vai, nada que seja feito por Deus a partir daquele momento, ela estaria disposta a fazer, né? Então, aí o próprio comentário diz: a interpretação da passagem depende muito da tradução. O texto grego tem simplesmente o particípio grego para crucificando. Nesse ponto, eu achei que o comentário bíblico adventista poderia ter sido um pouco melhor, um pouco mais específico, assim, no sentido de explicar melhor. Mas ele, basicamente, o que ele coloca aqui é o seguinte: ó, o texto simplesmente usa a palavra crucificando no gerúndio. A expressão visto que é acrescentada pela Almeida Revista atualizada no esforço de mostrar a relação entre o particípio grego e o restante da frase. Então, o que dá a entender é que que não é uma coisa obrigatória. O texto não estaria necessariamente dizendo assim, é impossível renovar o arrependimento, visto que ou porque eles estão crucificando. Ele só coloca ali a palavra crucificando. É como a gente vai encaixar essa palavra. O que ele quer dizer? Bom, é impossível crucificando novamente o Filho de Deus. O que ele quer dizer com isso, né? Contudo, é possível acrescentar outras palavras. A construção participial grega pode expressar tempo, causa, condição ou propósito. Ou seja, é, a causa. Por que eles não podem ser? Qual é a causa deles não poderem ser é, renovados para o arrependimento? Porque, ou visto que, crucificam novamente o Filho de Deus. Assim eu entendi, né? Causa ou propósito. Agora, se eu pensar em condição, aí, pelo menos o que eu entendi seria isso, olha, que é o que eu coloquei. É impossível serem renovados para o arrependimento enquanto estiverem nessa condição. Enquanto continuam crucificando novamente a Filho de Deus. Se for adotado o uso causal do particípio, visto que, desde então, porque, a passagem deve ser tratada como se referindo ao pecado imperdoável. Realmente, chegou num ponto que não tem mais volta, né? Pois só os culpados desse pecado não podem ser renovados para o arrependimento. Esse pecado se manifesta normalmente na contínua resistência ao chamado de Deus, aos apelos do Espírito. Consiste no endurecimento do coração, até que já não exista qualquer resposta à voz de Deus, tal. Então, aí ele fala assim: se alguém tem o desejo sincero de fazer o que é certo, pode confiantemente crer que ainda há esperança para si. Ah, isso ele fala, se for adotado o particípio causal. Então ele fala assim: cabem as duas colocações. Cabe entender que a causa para isso é o fato de eles estarem nessa condição, crucificando, ou pode ser a simples condição, enquanto estiverem fazendo isso. De novo estão crucificando, do grego anastaurou, crucificar de novo. Nos escritos não bíblicos, anastaurou significa simplesmente crucificar, mas na presente passagem, o contexto favorece o sentido figurado, de crucificar novamente. Esse significado é relevante visto que os seus leitores são cristãos judeus, cujos pais crucificaram o Filho de Deus. Então, se os cristãos rejeitassem o Salvador e retornassem aos caminhos antigos, seria como se o crucificassem novamente. Não entendo assim, tá? Eu não entendo que seja a simples volta ao caminho do judaísmo. Aqui o caíram é algo, seria uma posição cerrada, constante,
até o momento mesmo da... O próprio texto admite um pecado imperdoável, e a volta ao judaísmo não seria, até porque não seria nenhuma volta ao judaísmo, né? Basicamente, o cristianismo deveria ser a continuação do judaísmo, né? Pelo menos no sentido bíblico, né? A continuação do Antigo Testamento, e não o rompimento com o Antigo Testamento, que até no meu entender, é de forma errada chamado de Antigo Testamento. Expondo a ignomínia, ou trazendo infâmia. Esta frase pode ser traduzida: enquanto continuam mantendo Cristo no desprezo. Então, até eu deveria ter selecionado essa parte também, né? Então, esta frase... Então, é um ponto importante aqui, né? Então, esta frase pode ser traduzida como enquanto continuam. Então, que é a questão da condição, ou seja, enquanto estiverem nessa condição, essas pessoas não podem ser não podem ser renovadas para o arrependimento. É impossível. Enquanto elas estiverem nessa condição, elas serem renovadas para o arrependimento. Ou seja, não tem como falar que uma pessoa assim seja uma pessoa arrependida, seja uma pessoa que esteja, ou seja, uma pessoa que esteja numa condição de grande apostasia, de oposição feroz sem base alguma, a qualquer coisa que fale de Deus, que fale da Bíblia, a princípio, por esse texto, ela estaria, enquanto nessa condição, pelo menos, é, seria impossível para ela. Absorve a chuva e esse material está em Clamando no Deserto, tá? Arrependimento Impossível. Você pode acessar todo o conteúdo lá. Eu estou pegando alguns pontos, né? Agora vamos para o comentário do Novo Testamento à luz do texto grego de A.T. Robertson. Ele diz o seguinte: o infinitivo presente ativo anakainizo, final do verbo, somente aqui no Novo Testamento, mas anakainou em 2 Coríntios 4,16. Com a Dunaton nega peremptoriamente a possibilidade de renovação apóstata de Cristo. Então, lembra que o comentário bíblico adventista falou que a maioria dos comentaristas entende que aqui se refere basicamente a uma condição da qual não tem mais retorno, como o pecado imperdoável? Esse comentarista, ele tem, pelo que ele coloca, que ele tem essa visão. Está falando aqui de um pecado, uma condição imperdoável mesmo. A pessoa não tem mais como, ela não vai querer mesmo, alguma coisa nesse sentido. O único raio de luz vem em versos 8 a 12, não aqui. Crucificando para si mesmos, anastaurontas realtois, gerúndio na voz ativa, acusativo plural concordando com todos para pesontas, e anastaurou, o verbo que é o habitual para crucificar. Então, não significa realmente novo ou novo, mas acima. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, aqui, realmente o texto, a tradução seria crucificando. Então, por mais que ele coloque essa condição aqui, nega peremptoriamente a possibilidade de renovação, a questão que nós estamos discutindo não é se realmente o texto está negando a possibilidade de renovação. Se o texto está negando a possibilidade de renovação, isso é verdade. Você fala, é impossível. É impossível que seja renovado. Está claro isso? A questão é impossível enquanto estiverem naquela condição ou é impossível porque eles alcançaram aquela condição e não tem mais volta? É isso que nós estamos tentando enxergar, né? Por fim, introdução e comentários, Donald Guthrie, alguma coisa assim. Hebreus, introdução e comentários, página 135. Ele diz o seguinte: essa passagem tem causado extensos debates e tem resultado em muitos mal entendidos, né? Ele fala que finalmente a parte condicional da frase, se então cometerem apostasia,
O condicional é expresso por um particípio para pesontas, ara, e caíram. A declaração que segue é aplicável somente quando a experiência da iluminação e participação é ligada com uma apostasia completa, conforme é indicado pelo tempo do aoristo. Então, assim, é uma grande apostasia, é algo assim fora do comum. A pessoa vai para dois extremos. Ela experimentou tudo que é todo o poder de Deus, a transformação de vida. Ela experimentou uma mudança de vida drástica, mudou para o bem e de repente ela vai para um caminho totalmente oposto, né? A declaração subsequente, nesse caso, torna clara a natureza irrecuperável da apostasia. É dito que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus. Não poderia ter expressado a seriedade em termos mais enfáticos. É, Aí, novamente, um outro comentarista. Qualquer pessoa que voltasse do cristianismo para o judaísmo se identificaria não somente com a descrença judaica, como também com aquela maldade que levou à crucificação de Jesus. Também é uma outra mentira, né? Voltar para o judaísmo não significa necessariamente para a maldade da crucificação de Jesus, né? Isso depende muito de como se enxerga o escrito. É claro que, se considerando alguns pormenores, né? Se realmente Jesus ensinou que ele é Deus, assim como o Pai, e a pessoa entende que ele não é, então ele praticou blasfêmia. Com blasfêmia, não é que as pessoas são más, é porque o texto bíblico dizia como deveria ser punida a blasfêmia. E o texto ali está de Hebreus, que não é a referência, obviamente, para julgar o Antigo Testamento, os livros de Gênesis a Malaquias, é o contrário. São os livros de Gênesis a Malaquias que devem ser o critério para a gente analisar Mateus e Apocalipse, né? Mas o texto não está apontando para esse caminho é, meramente teórico, não. Ele está falando de uma queda por completo, uma apostasia completa, ou seja, um abandono completo da fé. Não só da fé no sentido de acreditar em Jesus, mas de tudo que a própria Bíblia coloca como algo bom para ser feito, etc., né? É o que dá a entender ali. Ah, Aqui Calvino, convicto de que Deus vigiava seus eleitos, somente podia supor que o ato de provar mencionado aqui era meramente uma experiência parcial. Então, Calvino colocou a crença acima do texto, né? Fala de alguns vislumbres de luz. Faz distinção entre graça recebida pelos réprobos e a que é recebida pelos eleitos, né? Então, Calvino joga fora o texto e fala, o que importa é o que eu acredito, né? Basicamente, pelo que está escrito aqui. Do outro lado, pode ser alegado que, tendo em vista as declarações da epístola, permanece a possibilidade para qualquer crente apostatar da forma descrita aqui, sim, né? Ele não está colocando um crente específico. Então, qualquer pessoa que tendo participado de tudo aquilo e tem esse tipo de queda, estaria sujeito, né? Deve ser levado em conta que nenhuma indicação é dada nessa passagem que qualquer dos leitores tinha cometido esse tipo de apostasia. Sim, mas não muda muito o que a gente está colocando. Agora o item 4. A passagem, além disso, declara a impossibilidade em termos de restaurar os transgressores a uma nova condição de arrependimento. Surge a pergunta a respeito do escopo do arrependimento. Refere-se ao ato inicial de um homem quando vem a Deus, no sentido em que parece ser usado no verso 1, por assim é claramente impossível uma segunda realização de semelhante ato inicial, embora certamente seja possível lembrar-se dele. Visto que o arrependimento é um ato que envolve a auto-humilhação do pecador diante de um Deus santo, fica evidente porque um homem com uma atitude, uma pessoa com atitude de desprezo para com Cristo não tem possibilidade de arrependimento. O processo de endurecimento fornece uma casca impenetrável que remove toda a sensibilidade para com o pleitear do espírito. Chega a um ponto de nenhum retorno, né, quando então a restauração é impossível. Embora o escritor esteja expondo um caso extremo, tenha confiança nos seus leitores. Então, basicamente o que a gente percebe aqui são alguns pontos, né? Primeiro, o texto ele pode falar de duas coisas. A primeira, enfatizando novamente, né? A primeira, não existe como essa pessoa retornar ao arrependimento por causa do que ela fez, porque esse afastamento representa que, novamente, ela está crucificando a Deus, né? Seria que
texto de Hebreus, né? Pois assim, de novo crucificaram o Filho de Deus. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus. Veja que essa expressão, pois assim quanto a eles, e pois para si mesmos estão crucificando, é, são acréscimos e dão a entender que isso seria a causa, né? Então, se aquela condição que o texto está dizendo lá pode ser causa, pode ser condição. Se a condição foi, tanto que um comentário diz, né? O comentário adventista, enquanto estiverem fazendo isso, se for a condição, ou seja, enquanto estiverem nessa condição não tem como se arrepender, então me parece que isso permite as duas colocações. A primeira, a pessoa experimentou muito o poder de Deus na sua vida e depois se afasta de uma forma drástica, forte, passa a recusar tudo, passa a viver uma vida de pecado deliberado, etc. Um afastamento não só teórico, mas prático, que geralmente acontece, né? É impossível para essa pessoa ser renovada ao arrependimento. Não tem, a partir daquele ponto, chegou a um ponto irremediável. Essa é a primeira possibilidade. Pelo que dá a entender aqui gramaticalmente, dá para construir dessa forma como está na Almeida Corrigida, Fiel, na Nova Versão Internacional e em outras. Mas também, aparentemente, dá para traduzir como: é impossível que essa pessoa seja renovada ao arrependimento enquanto continua crucificando, ou então enquanto crucificando novamente, enquanto volta a crucificar a, o Filho de Deus, né? Crucificando o Filho de Deus. Então, cabe essas duas possibilidades. Não, eu não saberia no momento fechar isso. Então, basicamente, espero ter ajudado no sentido da compreensão do texto. O texto realmente fala de uma impossibilidade de renovação para o arrependimento. Ele fala de uma pessoa que obteve muita coisa de Deus, bênção. Não que ela não tenha passado por sofrimento, por desilusões, nada disso. Mas ela teve a sua fé recompensada de muitas formas, o poder de Deus se manifestou, ela adquiriu um grande conhecimento sobre Deus, teórico, prático, ela viveu a transformação de Deus na sua vida, teve a sua vida transformada, bebia, parou de beber, fumava, parou de fumar, era viciado em narcótico e em entorpecentes, ela parou, era viciada nisso, naquilo, abandonou tudo isso, ela sentiu uma transformação e de repente ela não só voltou para tudo isso, de repente voltou, incentivou outras pessoas a fazerem o mesmo, a viver uma vida de bagunça, etc. Então, me parece que é esse tipo de apostasia que o texto está se referindo. A questão é, a pessoa que volta para que passa a viver o oposto de tudo que, ou seja, ela deveria viver uma vida para Deus, ela passa a ver o oposto de tudo isso. Passa para o caminho extremo oposto. Pior do que uma pessoa que nunca aceitou a Deus, um ódio mortal, etc, etc. Essa pessoa indo para ela corre o risco, se é que ela já não chegou ao pecado imperdoável, ela corre o risco de ter cometido o pecado imperdoável e nunca mais ter chance. E aí ela, né, provavelmente ela sequer vai sentir o desejo de arrependimento. Mas aí a gente não sabe. Mas é o que o texto está a dizer. Então, dependendo da construção do texto, se for conforme ao meu ver, Almeida Corrigida Fiel, a Nova Versão Internacional e outras versões, fala assim, ó, por que eles novamente estão crucificando, ou por que novamente crucificam, visto que, quanto a eles, de novo crucificam a Deus. Se essa for a condição, me parece que é assim. É aquela coisa de, olha, não tem mais volta para essa pessoa praticou pecado imperdoável. Mas, como a gente colocou, o texto também permite a ideia de que, olha, essa pessoa, chegando nesse nível de apostasia, enquanto ela estiver assim, é impossível para ela retornar ao arrependimento. Ou seja, mesmo a pessoa numa grande apostasia, ela poderia se voltar a Deus novamente, só que enquanto ela estiver naquela condição, é impossível que ela retorne. Ou seja, a não ser que haja uma mudança muito forte na vida dessa pessoa, ela vai continuar assim.
E finalizando agora, nas duas situações, a questão é preocupante. O que o texto está dizendo é o seguinte, olha, chega um ponto que se torna basicamente impossível que a pessoa volte atrás. Chega um ponto que a pessoa realmente pode cometer em vida, obviamente, ela pode cometer o pecado imperdoável. Ela pode chegar a um estágio em que não tem volta para ela. Ela não quer mais voltar ou qualquer coisa nesse sentido. Mas chega um ponto que ela pode cometer o pecado imperdoável. Ou chega um ponto em que, enquanto ela estiver daquela forma, é impossível qualquer possibilidade de salvação para aquela pessoa. Então, ou seja, é um momento em que você olha para a pessoa e fala, não, para essa pessoa, né, você olha e fala, bom, dado, quando eu digo olhar, nós vamos olhar para o conjunto de ações dessa pessoa e falar, bom, se ela não tiver cometido o pecado imperdoável, ela está a ponto de cometer. Então, essa pessoa está, então, se torna um alerta para ela, olha, é o seguinte, você está a ponto de cometer o pecado imperdoável. Ou você busca incessantemente a Deus para que ele reverta essa situação na sua vida, porque enquanto essa situação não for revertida, é impossível para que você se salve, né? Então, ou tem essas duas possibilidades, né? Ou realmente ela cometeu o pecado imperdoável, não tem mais volta, ou ela realmente, assim, qualquer que seja a condição do texto, olha, se eu disser assim, é impossível porque ela cometeu o pecado imperdoável, porque ela está crucificando novamente o Filho de Deus. Se a construção for essa, então eu estou dizendo, ela cometeu o pecado imperdoável, não tem mais volta. Agora, pode ser a seguinte questão, olha, é impossível enquanto ela estiver nessa condição. Ou seja, ela não cometeu o pecado imperdoável ainda, mas ela está em uma condição que, enquanto ela estiver naquela condição, é impossível salvação para essa pessoa. Então, é uma situação, é uma circunstância em que a gente olha para a pessoa e fala assim: se ela não se perdeu, definitivamente, ela está para se perder. Então, ela está numa situação tão grave que, se ela não voltar atrás, e assim, o que o texto dá a entender de qualquer forma é que, para essa pessoa nessa condição, é muito difícil voltar atrás. Para essa pessoa nessa condição, além dela não ter salvação, né, pelo menos nessa, enquanto estiver assim, ela está numa situação em que é muito difícil que ela sinta a necessidade de arrependimento. Então veja que muitas pessoas, qualquer que seja o sentido que a gente dê ao texto, tendo em mente o que ele está colocando aqui, existem pessoas que brincam, eu vou fazer isso, fazer aquilo, no final da vida eu posso me arrepender e está tudo certo. Se eu entender que essa pessoa pode cometer o pecado imperdoável, ou seja, de acordo com a tradução, se a tradução mais correta for no sentido de que essa pessoa pode chegar até o pecado imperdoável, isso quer dizer que essa pessoa que está brincando aí de viver uma vida afastada de Deus para depois se arrepender, ela pode chegar ao pecado imperdoável se é que ela já não cometeu o pecado imperdoável. O primeiro ponto. Segundo ponto, se o texto estiver falando de uma condicional, certamente quando ele compara lá com a terra, está pronta para ser queimada, caso ela produza espinhos e abrolho, o que ele está dizendo é o seguinte: mesmo que seja apenas uma condição, enquanto ela estiver nessa condição, é impossível que ela se salve. O que o texto está dizendo é o seguinte: essa pessoa que está brincando que já experimentou as bênçãos de Deus, ou mesmo que não experimentou, mas teve todas as oportunidades, né? Ouviu a palavra de Deus, já talvez até testemunhou as bênçãos de Deus, a iluminação, porque veja, ela pode até, o texto permite, inclusive, que eu entenda que ela pode não ter experimentado na vida dela, mas ela pode ter percebido isso na vida de outras pessoas. E aí, ainda assim, ela continua negando, ela teve, ou seja, teve todas as possibilidades para o arrependimento e não aceitou, ou ela cometeu o pecado imperdoável, ou ela está em uma situação em que é muito difícil voltar atrás, e enquanto ela estiver daquela forma, é impossível que ela seja salva. Então, ou seja, o texto dá uma ducha de água fria naquela história de que a pessoa não se converteu ainda porque é o tempo de Deus. O tempo de Deus ela vai se converter. Não, o que o texto está dizendo, parece dizer, é justamente o oposto. E ela está brincando e ela pode chegar a um ponto em que, se ela já não foi impossível ela voltar atrás, se torna muito difícil. Espero que tenha ajudado e até o próximo estudo. Que Deus os abençoe.